Pessoal, beleza? Então eu vou mostrar para você agora, eu vou ensinar você agora a desenvolver esse sistema aqui no VBA. Eu vou entrar aqui com o login e a senha, tudo isso daqui você vai aprender a fazer. ADM e a senha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu clicar aqui, ó, ele mostra a senha, tá? Seja bem-vindo. Ok, então o que é isso daqui inicialmente? Eu vou primeiro mostrar para você todo o sistema, como é que ele funciona, depois a gente começa a desenvolver, tá? Esse aqui é um sistema de cadastro, ele é o projeto número 4 do nosso curso de VBA, que está aqui nessa página, que está na descrição do vídeo. No total são 5 projetos, tá? No final do curso tem as aulas, 98 aulas, e no final 5 projetos. Esse já é o projeto 4, todas as aulas já estão aqui, listadas aqui, são 15 aulas, tá? Você vai poder baixar também as planilhas, todas as 15 planilhas do projeto, para cada aula uma planilha, até a aula final que vai ter o projeto completo. E o projeto número 5, a gente vai criar exatamente o mesmo sistema, no entanto vamos utilizar o Axis como banco de dados. Aqui vamos utilizar o Excel mesmo como banco de dados, e depois no próximo sistema o Axis. Então como é que funciona esse sistema aqui? É um sistema de cadastro genérico, porque aprendendo aqui as técnicas e a lógica da programação, depois você pode aplicar os conhecimentos para criar qualquer tipo de sistema de cadastro de pessoas, de produtos, de fornecedores, etc. Tá? O importante é você aprender as técnicas de inserir dados na base, editar dados na base e deletar os registros na base. Então eu vou clicar aqui nesse botão novo, eu tenho uma série de botões aqui ó, nesse menu, eu vou mostrar para você como é que eles funcionam. Quando eu clicar no botão novo, eu tenho essa janela aqui, onde eu posso entrar com os dados. Então eu vou cadastrar, por exemplo, aqui ó, um Darth Vader. Eu dou o Tab, ele vem para o campo CPF. O campo CPF, eu vou apenas digitando os números aqui ó, e ele já vai formatando para mim no formato de CPF. Tá? Isso você vai aprender a fazer nessa aula, inclusive, a aula número 1. O RG, eu coloco aqui o RG. O RG ele não tem um formato específico, né, uma máscara, justamente porque no Brasil não existe um padrão de RG, cada estado tem o seu próprio padrão. Aqui o endereço eu vou deixar em branco, o bairro também, a cidade, eu vou colocar por exemplo aqui a cidade de Curitiba, automaticamente ele já vai colocar o estado, tá? Ele identifica a cidade e coloca o estado. Vou colocar aqui o Brasil, né? O país Brasil, o CEP eu ponho só os números também e ele formata como CEP. Complemento eu vou deixar em branco, estado civil botar qualquer coisa aqui, a data vou deixar em branco, o sexo aqui, a altura, e vou preencher aqui as informações que faltam, tá? Qualquer coisa aqui só para a gente ter um dado. Empresa X, a renda, vou colocar aqui 5.000. Eu posso colocar aqui uma deficiência, se a pessoa possuir. Se eu clicar em sim, esse campo fica obrigatório. Se eu clicar em não, o campo não é obrigatório. Aqui uma observação. Posso colocar também uma imagem. Vou clicar em inserir imagem e vai abrir para mim aqui uma tela para eu poder localizar uma imagem no meu computador. Então eu vou pegar aqui ó, o Darth Vader. Estou cadastrando o Darth Vader e está aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ok? Aí quando eu clicar no botão salvar, ele vai dar uma mensagem para mim, ó, preencha os campos obrigatórios. Ele vai pintar em vermelho tudo que é campo obrigatório e que não foi preenchido. O campo complemento, ele não pintou em vermelho porque ele não é um campo obrigatório, tá? Então eu consigo definir quais campos que são obrigatórios. Vou colocar aqui, ó, rua X, bairro também, vou colocar um bairro qualquer, bairro X, e vou colocar uma data de nascimento aqui, 30 de fevereiro de 2020, por exemplo. Eu vou clicar em salvar. Repare que ele vai preencher aqui, ó, vai informar, aliás, preencha uma data válida. Então ele identifica que aquela data 30 de fevereiro não existe e não deixa eu continuar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1º de março, eu apenas ponho os números que ele já vai colocando também a barra, ok? Aí quando eu clicar em salvar, se tiver tudo certo, ele vai lá e salva a informação na base. Agora eu posso pesquisar as informações. Então no botão pesquisar, eu venho para uma outra tela, onde eu tenho aqui listado ó, todos os registros que eu já cadastrei nesse sistema. O nosso Darth Vader está aqui no final, tá? Eu posso também filtrar por esses campos aqui, ó. Se eu escrever, por exemplo, aqui ó, um A e der um Enter, ele vai filtrar todo mundo que começa
com a letra A, ok? Eu quero buscar o Darth Vader, então eu vou apagar aqui, já está aqui, ó, Darth Vader. Agora, se eu der um duplo clique no registro, ele volta para essa tela, então agora eu posso editar os registros. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, a escolaridade de ensino fundamental, vou colocar ensino superior e clicar em salvar. Quando eu voltar aqui em pesquisar, ó, cadê o Darth Vader? Aqui não tem o campo escolaridade, eu dou um duplo clique, mas aqui já está alterado para ensino superior, tá? E se eu quiser, eu posso deletar esse registro aqui. Então eu clico nesse botão deletar, ele vai perguntar se eu tenho certeza que quero deletar, vou clicar em sim, ele deleta o registro, Darth Vader não aparece mais aqui, ok? Eu tenho outro botão aqui, ó, chamado usuários. Aqui eu posso cadastrar usuários para usarem o sistema, e cada usuário ele tem um nível de permissão. Eu estou logado aqui como administrador, que tem nível 4, ou seja, eu tenho acesso a todo o sistema. Eu vou inserir um usuário novo, chamado Pedro, tá? Pedro. Eu vou colocar para o Pedro o nível 2, tá? Então, o nível 2, eu clico em OK, tá aqui, vou fechar aqui, o Pedro está adicionado, nível 2, e ele tem permissão para adicionar e editar itens, apenas isso. E aí eu vou clicar aqui em sair. Então, clicando em sair, ele vai sair do sistema. Então, eu vou logar novamente no sistema agora, com o usuário que eu acabei de cadastrar, que é o Pedro. Ó. Pedro. E a senha, por padrão, sempre que eu crio um usuário novo, a senha é 123456. Tá? Tá aqui, ó. Então, estou logando com o Pedro. Estou entrando no sistema. E aí, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pesquisar e vou pegar o Superman. Superman não tem foto. Vou pegar então aqui, ó, o Albert Einstein. Eu vou tentar deletar o Albert Einstein. Clicar nesse botão, ele vai dizer que esta pessoa não tem permissão para deletar registros, tá? Porque o nível dela é apenas o nível 2. O nível de usuário é nível 2, tá? Então você pode controlar tudo isso no teu sistema. Se eu clicar em usuários, essa pessoa também não tem permissão para editar os usuários, para cadastrar novos usuários, ou deletar ou editar, tá? Apenas o administrador que tem permissão para isso. E aqui eu tenho um botão chamado senha, onde a pessoa pode alterar a sua própria senha. Então aqui ela não pode alterar o nome dela. Eu vou colocar a senha atual 123456. Aqui eu vou marcar para eu poder ver. Vou colocar uma senha nova. Então 456789. Aqui também. Se eu colocar uma senha que não bate, ó, e clicar nesse botão, as novas senhas não conferem. Então aqui eu arrumo. Se tiver tudo certo, eu clico em OK e ele vai lá e altera a minha senha, ok? Então esse aqui é o sistema que você vai aprender a fazer a partir de agora nesse vídeo. Eu vou clicar apenas em sair aqui para ele fechar. Ok, então vamos começar com a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, eu vou disponibilizar para você essa planilha aqui exatamente do jeito que ela está aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho apenas o formulário, tá? Com esses controles aqui e não tenho nenhum código, nada na planilha, nenhum código, nenhuma linha, nada programado. Eu iria inicialmente gravar uma aula ensinando você a criar todo esse formulário, esses controles aqui, que é algo relativamente muito simples. No entanto, eu fiz um teste aqui, levaria 2 horas de aulas, tá? O que não é nada produtivo. Então, vamos começar o nosso programa direto na programação, tá? Então você vai baixar essa planilha aqui e vai começar a programar junto comigo, não vamos perder tempo criando esses controles, ok? Eu só vou nessa aula dar uma passada por todos os controles para você entender o que foi feito aqui, beleza? Então o que eu tenho? Eu tenho um formulário, um user form, que está aqui, e aqui eu tenho um controle imagem, tá? Que eu coloquei a imagem do curso aqui, da VBA Academy. Você pode depois alterar se você quiser. Aqui do lado eu tenho um label, que eu escrevi sistema de cadastro na propriedade caption e aumentei a fonte dele. Eu tenho aqui um outro label e aqui alguns botões, ok? Eu inseri aqui uma multipágina. Essa multipágina, ela chama-se multipage 1.
e ela possui 3 abas. Tá? Isso aqui a gente aprendeu lá no curso com detalhes. Na aba 1, que eu nomeei como novo item, botão direito, renomear, você pode renomear a página, novo item. Eu tenho aqui alguns controles. Esses controles, você vai nomear eles agora. Então esse controle aqui, ó, eu vou nomear esse controle como txt, nome, ok? Esse aqui, ó, eu vou nomear como txt cpf, vou botar em letra maiúscula, aliás, tudo em minúsculo, txt cpf, esse aqui é o txt nome. Esse aqui eu vou chamar de txt-rg, então txt-rg. Esse aqui é um txt, é um text box também, então txt endereço, sem o cedilha. Esse aqui também é um text box, eu vou chamá-lo de txt bairro. Esse aqui é um text box. Aliás, isso aqui é um combo box, ok? Combo box, olha só. Eu venho aqui, ó, e tenho uma lista, ok? Isso aqui é um combo box. Então esse combo box aqui, ó, eu vou chamar ele de CBB cidade, porque eu vou ter uma lista de cidade. Isso aqui também é um combo box chamado CBB estado. Então CBB estado. Aqui eu tenho um test box, que eu vou chamar de txt país. Aqui eu tenho um test box, que eu vou chamar de txt cep. Aqui um outro test box, que eu vou chamar de txt comp, de complemento. Aqui eu tenho um combo box, que eu vou chamar de cbb estado civil, ok? Aqui eu tenho outro test box chamado de txt data nascimento, assim. Aqui eu tenho um combo box cbb sexo. E aqui eu tenho um test box. Então aqui é test box txt altura. Tudo isso daqui está dentro de um frame. E esse frame aqui, ó, eu vou chamar de fr dados pessoais, tá? Então eu tenho um frame e alguns controles aqui dentro, beleza? Aqui embaixo eu tenho outro frame. Eu vou chamar esse frame de fr dados profissionais, beleza? E vou nomear esses controles aqui. Esse aqui é um combo box, então CBB escolaridade. Esse aqui é um combo box também, CBB profissão. Esse aqui é um test box, então txt empresa. Isso daqui é um combo box, então CBB cargo. Isso aqui é um test box, então txt renda, ok? Beleza. Aqui embaixo eu tenho um outro frame. Esse frame eu vou chamar de fr OBS, de observações. Então aqui eu tenho um option button. Esse option button eu vou chamar de OPB, de option button sim. E esse outro aqui eu vou chamar de OPB não. Esse option button não, a propriedade value dele eu deixei marcado como true, ou seja, ele vai ficar por padrão. Sempre que eu inicializar o formulário, ele vai ficar marcado por padrão, ok? Aqui eu tenho um test box. Esse test box aqui, ó, vai ser caso ele possua alguma deficiência. Então eu vou chamar de txt
deficiência. E por padrão, esse test box, ele vai ficar marcado a propriedade aqui, ó. A propriedade enable, cadê? Aqui, ó, como falsa. O que significa isso? Que eu não consigo clicar sobre ele. Isto é, quando eu clicar em sim, aí isso aqui eu vou poder marcar, escrever alguma coisa, tá? Beleza. Esse test box aqui eu vou chamar de txt OBS, de observação. Caso eu queira colocar aqui alguma observação, beleza? Maravilha. Ok. Esses controles aqui eu ainda não vou nomear, tá? Esse controle imagem aqui, ele vai se chamar img foto. Ok. O resto eu não vou nomear agora, tá? Eu vou nomear depois, quando a gente for utilizar esses controles. Agora que nomeamos os nossos controles, podemos começar a fazer a programação. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, ó. Eu quero programar esse test box aqui, ó, txt-cbf, cpf, para que ele fique colocando pontos, né, formatação quando eu for digitando, beleza? Então, para isso, inicialmente eu quero te mostrar uma função chamada chr. Essa função eu já expliquei aqui no canal, inclusive, num vídeo chamado Como deixar test box apenas números, algo assim. Eu vou explicar novamente. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu pedi a janela de verificação imediata e vou chamar a função chr. Essa função possui um parâmetro, que é um código, tá? Um número. Eu vou colocar, por exemplo, aqui ó, o número 88. E vou dar um Enter. Ele trouxe a letra X, tá? Isso porque a letra X é representada pelo número 88 aqui internamente no Excel. Eu quero saber quais são todos os caracteres que existem e quais são seus códigos. Eu vou então inserir aqui um módulo. Isso aqui você não precisa fazer, tá? Eu estou fazendo apenas para você poder entender como que vai funcionar a macro. Então, vou criar uma macro qualquer e vou declarar uma variável i do tipo inteira. Vou fazer um for que vai do 1 até o 200. Beleza. E aí aqui é o seguinte, ó, eu vou colocar na célula, na coluna 1, o valor do código de cada caractere que eu tenho no Windows. Então aqui, essa fórmula aqui, eu vou executar, ele vai trazer aqui para mim, tá? Isso aqui você não precisa se preocupar. Então cada um desses caracteres aqui ó, é representado por um código. Por exemplo, a letra M é o código 77, a letra N é o código 78. E assim por diante. O que interessa para mim é isso aqui, ó, os números, tá? Então os números eles vão do código 48 até o código 57. Por que isso aqui é importante? Eu vou dar um duplo clique sobre esse test box, aqui, CPF, e eu vou pegar aqui ó, o evento keyPress. O que é o evento keyPress? Ele é disparado sempre que eu teclar no teclado. Apertei uma tecla, o evento é disparado, ok? Esse evento possui uma variável, um argumento, chamado key, ASCII. O que é isso daqui? Isso aqui é o código que representa a tecla que eu apertei, ok? Então, para você entender, msgbox key ASCII, ok? Olha só, eu vou apertar a tecla K no teclado. Ele trouxe para mim o número 107. Por quê? Porque se eu for pesquisar aqui, ó, o código 107 é a letra K, ok? Beleza? Então é isso que a gente precisa. Eu não quero que o usuário venha aqui e digite letras. Eu quero que ele digite apenas números. Ok, e os números, a gente viu que eles são representados entre os caracteres 48 e 57, ok? Entre 48 e 57. Então eu vou programar aqui nesse evento keyPress o seguinte, ó. Então se
esse código aqui, ou seja, se o que eu apertei no teclado for menor do que 48, ou seja, se ele estiver para cá, menor do que 48, ou se esse código que eu apertei no teclado for maior do que 57, ou seja, se ele estiver para cá, ó, daqui para cá, então eu quero que esse código seja igual a zero, ou seja, eu quero que essa tecla seja eliminada, ou seja, como se eu não tivesse apertado tecla nenhuma. Então vamos lá. Se eu apertar qualquer tecla que não seja, ó, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui um teclado virtual. Eu quero ver se tem aqui nesse computador teclado virtual. Tá aqui o teclado virtual. Vamos lá. Beleza. Então, eu vou clicar aqui, ó. Se eu apertar qualquer tecla, ó, que não seja um número, ele não aparece. O evento ele bloqueia. Se eu apertar o número, então ele aceita, ok? Então nós já acabamos de programar um código, deixa eu apagar isso daqui, para o Excel aceitar apenas números. Então esse evento aqui, que press, com esse código aqui, ele aceita apenas números, beleza? Se eu digitar aqui números e apagar, ele aceita também que eu apague. Agora sim, vamos programar um outro evento, o evento change desse mesmo controle. Nesse evento change, a gente vai agora programar o nosso controle CPF para que ele aceite, para que ele coloque, aliás, aqueles pontos sempre que eu for digitando. Então eu vou declarar inicialmente 3 variáveis. A primeira, uma variável chamada CPF as string, depois CPF2 as string e por último CPF3 as string. Pessoal, quando eu declaro variáveis na mesma linha, eu preciso colocar o tipo da variável em todas as variáveis. Se eu fizer isso daqui, ó, como eu vejo muita gente fazer, essa variável CPF ela não foi declarada como string, mas sim como variante, tá? Embora eu tenha colocado aqui do lado, geralmente eu vejo isso daqui, ó. A pessoa declara uma variável, outra variável, e aí no final ela põe as string. Essas duas variáveis aqui não são string, elas são variantes, tá? Eu preciso especificar o tipo em todas elas, embora estejam todas na mesma linha, ok? Isso aqui é importante. Beleza, declarei 3 variáveis. Vou declarar agora outras 3 variáveis do tipo inteira. Então, uma variável i as integer, uma variável j as integer, e uma variável n as integer também, beleza? E aqui vai ser o seguinte, quem é a variável CPF? A variável CPF é exatamente aquilo que está digitado no test box. Então é txt cpf.value, tá? Esse é o valor da minha variável CPF. E a variável i, ela vai representar a quantidade de caracteres que existem nessa variável. Ou seja, eu vou usar a função len, de length, de comprimento, e vou colocar aqui, por exemplo, a variável CPF. Então, o i vai me dizer quantos caracteres existem na minha variável CPF. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou ter nesse test box, aqui, ó, números e pontos, ok? Eu preciso criar uma segunda variável que ignore os pontos e o traço e tem apenas os números. Para isso, eu vou fazer um for. Esse for ele vai do j igual a 1 até a variável i. A variável i é o total de caracteres, ou seja, eu vou percorrer caractere por caractere até o final. O que eu vou fazer? Então, eu quero verificar se esses caracteres eles são numéricos. Se forem numéricos, eu atribuo a nova variável CPF2. Se for um ponto, por exemplo, eu elimino, eu ignoro. Então, se is numeric, eu quero verificar se aquele caractere é numérico. Eu estou verificando caractere por caractere. Então, eu vou utilizar a expressão mir, que é semelhante à função extrair texto. Qual string, qual texto estou analisando? O CPF, que é o que está digitado no test box.
Start as long, eu quero começar em qual posição? Na posição J, que está variando. E length, qual é o comprimento? 1. Quero verificar apenas um caractere. Caractere por caractere. Então, se for um número, o caractere que eu estou analisando, se ele for um número, então, aqui eu já ponho um end if, então eu vou atribuir a variável cpf2, vai ser igual a cpf2 concatenado com esse caractere que eu estou analisando, que é isso aqui, ó. É a mesma expressão. Ok. Então, a minha variável cpf2, ela é o valor que está digitado no CPE, no test box, no entanto, ignorando todos os pontos e traços, caso eles existam, ou seja, apenas os números. Ok, agora que eu tenho uma variável com apenas os números, eu tenho que inserir nessas variáveis os pontos em posições estratégicas ou em posições indicadas. Por exemplo, no caso do CPF, o primeiro ponto ele aparece após o terceiro caractere, ou seja, entre o terceiro e o quarto caractere. Depois ele aparece de novo entre o terceiro e quarto, depois ele aparece entre o sexto e o sétimo. E no final, entre o nono e o décimo, ele tem ainda um traço, ok? Então isso que eu vou fazer agora. Vou fazer um for. Inicialmente eu vou pegar e vou novamente atribuir a variável i o valor agora da variável cpf2, ou seja, agora a variável i é o total de números que existem, ou seja, é o comprimento total, considerando apenas os números. E aqui eu vou fazer um for. Esse for, ele vai for j igual a 1 até o i, que é o total de números que eu tenho no meu variável cpf2, ok? E aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui, ó, que a variável cpf3, que vai ser o valor final, vai ser igual a cpf3 concatenado com mir, ou seja, eu vou extrair o texto. Qual texto? O texto é cpf2, vou extrair dessa variável cpf2, começando no caractere j, que é a variável que está variando, comprimento 1. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou percorrendo caractere por caractere. Digamos que eu tenho aqui um caractere. Digamos que eu escrevi isso aqui. Ó. Estou percorrendo caractere por caractere. Estou pegando esses caracteres aqui e jogando todos eles dentro da variável cpf3. Ok? É o que eu estou fazendo. No entanto, quando eu chegar no terceiro caractere, eu quero colocar um ponto. Então, eu vou escrever o seguinte aqui. Ó. Se j for igual a 4, ou seja, se eu estou no quarto caractere, ou j for igual a 7, então, e aqui end if, ou seja, se eu estiver no quarto caractere ou no sétimo caractere, eu estou exatamente no caractere onde eu acabei de colocar um ponto. Então, eu quero que o Excel faça o seguinte. A minha variável n, que eu declarei lá em cima, ela vai ser a quantidade de letras que existem na variável cpf3, então cpf3 menos 1. Por quê? Se eu digitei 4 números, então na minha variável eu tenho 4 caracteres, menos 1, que é o 3, porque é logo após o 3 que eu vou colocar o ponto. Então, o n vai dizer a posição que eu vou colocar o ponto. Ok? E agora, eu vou escrever o seguinte, que a minha variável cpf3, ela vai ser igual. Eu vou extrair todos os caracteres da esquerda, menos o primeiro, menos o último. Todos os caracteres da esquerda, menos o último. Ou seja, left. Eu quero extrair quais caracteres? Inicialmente, eu quero extrair os caracteres da variável cpf3. Quantos caracteres?
todos menos o último, por isso que é n, que é o total menos 1. E aí eu vou concatenar isso com um ponto. E aí eu vou colocar no final dessa variável o último caractere, que já existia. Ou seja, right, direita, qual é o texto? CPF3 e a quantidade de caracteres 1. Ok, isso aqui vai fazer eu colocar um ponto entre, digamos que eu estou no caractere 4, que eu tenho 4 números, digamos que eu tenho 4 números digitados. Isso aqui vai colocar um ponto entre o número 3, que são todos os da esquerda, menos o último, e o número 4, que é o último da direita, ok? É isso aqui que essa macro está fazendo. Ok. Aqui eu vou colocar um else if. Else if. Porque eu tenho também, além do ponto, eu tenho também o traço. Ou seja, se o j for igual a 10, ou seja, se eu estiver no 10º caractere, vou fazer exatamente a mesma coisa. E é exatamente o mesmo código. Ok? Vamos fazer um teste para ver se isso aqui funciona mesmo. Eu vou executar a macro. 2, 3, 6. E agora eu vou digitar 6, 6, 6. Bom, não funcionou. Vamos colocar agora isso aqui, ó, aqui, ó, eu coloquei CPF2. Faltou simplesmente eu colocar aqui no final, eu atualizar o testbox. txt_cpf.value igual a cpf3, tá? Faltou eu atualizar o testbox. Então, beleza, eu vou digitar lá 1, 2, 3, e agora eu vou para o quarto caractere, ele colocou um ponto entre o terceiro e o quarto caractere. Se eu digitar mais 3 e eu digitar mais 1 agora, ele vai colocar um outro ponto, tá? E assim por diante, ó. Ele não está colocando as barras, ele chega no final, ele volta. Evidentemente deve ter um erro aqui na macro, que eu vou ver agora. Eu vou colocar um ponto de interrupção aqui, ó, tá? Ou seja, quando j for igual a 10, para ver o que está acontecendo. Então, 1, 2... eu vou colocar o ponto de interrupção aqui, é melhor aqui dentro. Senão ele vai parar toda hora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou digitar mais uma vez. 9, 9. Vou digitar mais uma vez agora. Ok, agora entrou aqui dentro. Então, a minha variável CPF3, elas são exatamente os números que eu digitei. Então, entre o 9 e o 6, que são os dois últimos números, tem que colocar o ponto. Então, CPF3, aqui, vai ser igual à esquerda, certo? Então, vai ser igual a isso daqui. Então, vamos colocar na janela de verificação imediata. O que significa aquele código ali? Significa exatamente isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ok. E isso aqui significa o quê? Isso aqui significa o último número. Repare que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 está errado, porque eu não coloquei, eu tenho que pegar esse n aqui, ó, e atualizar a minha variável. Então aqui, ó, eu tenho que dizer que n, ele tem que ler novamente quantos caracteres existem. E aqui não é um ponto, aqui é um traço. Beleza. Ok, deixa eu tirar esse ponto daqui, agora sim ele vai funcionar. Então eu vou digitando lá, ó, ele vai digitando, ele vai funcionando, tá? E coloca o ponto. Repare que no caso do CPF, a quantidade máxima de caracteres que eu tenho que colocar é 14. Então aqui logo no começo eu já vou definir o seguinte, ó, que txt cpf ponto max length é igual a 14. Isso aqui vai evitar que eu tenha mais do que 14 caracteres no CPF. Então eu vou digitando e aí, ó,
não digita mais, beleza? Então, para fazer o CPF, já está pronto, já formatamos. Agora, a mesma coisa vamos fazer com o CEP. Então, o código para evitar que digite número é o mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse código aqui, ó, isso aqui evita que eu escreva números. Vou dar um duplo clique no combo box, no test box CPF, e vou pegar aqui o evento keyPress e vou colar esse código aqui. Beleza, agora eu já não digito nenhuma letra nesse campo, apenas números. E vamos fazer agora o código para formatar. Então eu vou pegar exatamente o mesmo código que eu usei no CPF. Então vou Ctrl C e vou vir aqui no evento change do CEP e vou colar, ok? Vou clicar aqui embaixo, ó, bem aqui, ó, exibir procedimento, para que exiba apenas uma macro por tela. Então aqui está o evento change. Eu vou selecionar todo esse texto, Ctrl U, e vou substituir CPF por CEP. CPF por CEP. Eu vou dar substituir todas, ele vai fazer as substituições, e todas as minhas variáveis CPF agora passaram a ser CEP. Inclusive o meu test box, que era txt CPF, passou a ser txt CEP, ok? Isso aqui já evitou de eu ter que digitar todo o código, tá? Então ele já foi lá e já substituiu as variáveis. O código é exatamente o mesmo, a diferença está apenas aqui embaixo, ó. Esse else if não precisa, eu vou deletar. Eu tenho if e end if. If e end if, ok? E aqui é o seguinte, eu só vou colocar o traço, aqui não é um ponto, aqui eu vou colocar um traço. Eu vou colocar um traço depois que eu digitar o 1, 2, 3, 4, 5, quando eu digitar o sexto caractere. Então, quando eu digitar o sexto caractere, eu vou colocar o traço. Isso aqui eu não preciso. Esse OR aqui eu não preciso. Então, quando J for igual a 6, ou seja, quando eu digitar o sexto caractere, ele coloca um traço entre o quinto e o sexto. E o total de caracteres permitidos são 8 caracteres, que é o CEP, mais 1, que é o traço, ou seja, 9. Então aqui, ó, eu vou digitando, ó, ele já formata certinho, ok? A mesma coisa vai acontecer para a data. Então eu vou pegar inicialmente aqui vou clicar aqui, ó, em exibir módulo completo. Vou pegar esse código aqui para permitir somente números. E eu vou colocar aqui, ó, no txt data de nascimento. Então aqui eu vou colocar esse código e agora eu escrevo apenas números aqui. Não consigo escrever letras. Beleza? Ok. Agora eu vou programar esse test box para que ele formate como data. Vou pegar o mesmo código aqui, ó, do evento change, do CEP. Aliás, acabei de cometer um pequeno erro aqui, ó. Aqui no evento do txt data de nascimento, não é o evento change que eu ponho esse código. Ok? Então eu vou pegar aqui o evento keyPress. É no evento keyPress que eu coloco esse código aqui. Então aqui eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui no evento keyPress. E aqui eu vou apagar. No evento change eu coloco o mesmo código que eu tenho aqui no evento change do CPF. Então eu vou selecionar, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. Beleza? E agora eu vou substituir. Então eu vou selecionar todo esse texto aqui, Ctrl U, e eu vou substituir a variável CPF, CPF, substituir por data nasce, ou seja, a nova variável vai ser essa aqui. Vou clicar em substituir todas, vai fazer 25 substituições, ele vai substituir todo mundo, inclusive o nome do controle, ok? E aí aqui, ó, o que muda aqui?
O que vai mudar aqui? Aqui eu vou tirar esse else if também. Esse or não precisa. Aliás, o or aqui é o seguinte, ele vai precisar assim. Se eu estiver 1, 2, no terceiro caractere, ou seja, ou no quinto caractere, eu coloco a barra. E aqui é uma barra. Ok. É só isso que muda. Vou fazer o teste aqui, ó. Então, 10, 10, 10, 10, 10, tá? Então aqui ele está mudando. Tenho que definir a quantidade máxima de caracteres também. Então, duplo clique aqui. Quantidade máxima de caracteres, 10 para data. Então, 10, 10, 2020. Não escrevo mais nada. O CEP, tá? Funcionando normal. E o CPF também funcionando normal, ok? Então, já fizemos a primeira parte do código, que é programar esses campos aqui para ficarem com máscara, ok? Então, essa aula eu vou parar por aqui. Aí na próxima aula a gente continua programando essa primeira tela aqui.